sabia que sendo um associado do Brechó Pets, você tem muitos benefícios com os nossos parceiros? Vou te contar quem são eles. A Animalia, farmácia de manipulação, a Clínica Comando Animal, Clínica for Pets, Oftalmo Center Vet, My Cat Café e temos a Fisioforma para você, tutor, aproveitar. E ainda muitos parceiros que irão entrar no futuro. Entre em contato para ser um associado e saber mais sobre nossas parcerias. Agora fique com o nosso patrocinador do episódio de hoje. E logo em seguida começa o nosso novo episódio do Pod Pets. Nos vemos lá! Bom, gente, vamos começar mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets. E hoje eu tô aqui com o Dr. Cleiton, né? Isso. Nossa, Cleiton, que vai falar de uma coisa que eu duvido que muita gente sabe que tem, que é a neurologia veterinária. Certo, doutor? Certo, correto. Doutor, muito obrigada de você estar aqui com a gente, nos dando esse prazer da sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Eu falo, é sempre bom falar da área que há muito tempo já me encanta e trazer essa informação para as pessoas, acho que é importante. Obrigado. Doutor, me fala uma coisa. Por que escolheu a neurologia? É uma coisa que a gente nem sabia. Vou ser bem sincera. Hoje eu tô aprendendo muita coisa aqui. Porque a medicina veterinária tá tão assim, ela tá como a nossa, né? Com tanta especialização que a gente nem sabia que tinha. E por que você escolheu ela? Isso, cara, é uma coisa que eu escuto muito no consultório. Nossa, eu nem sabia que tinha. Foi no endócrino, foi no oftalmo, enfim. Né? E realmente a gente teve um boom de especialidades e a veterinária está conseguindo evoluir muito bem aí, né? E a neurologia foi algo assim, talvez que eu não sabia que queria, né? Até eu chegar em Ribeirão e um dos diretores que eu trabalhava no hospital, ele falava da neurologia, não tem neurologista, não tem neurologia clínica em Ribeirão. E aí eu fiquei com aquilo porque eu estava naquela fase assim de quase 2 anos de formado, já estava terminando a clínica geral, a cirurgia geral, a especialização. E eu comecei a ver o crescente número de especialidades, né? Várias outras especialidades crescendo em Ribeirão, e eu comecei a pensar na minha especialidade. E as falas desse diretor ficaram assim na minha cabeça. E eu falei, poxa, na minha graduação eu acompanhei muita cirurgia de coluna, tinha muitos casos neurológicos. O meu TCC foi em coluna. No estágio curricular eu acompanhava os casos de coluna e eu falei, neuro? Por que não, sabe? E aí eu realmente comecei a namorar a neuro, até que eu decidi, falei, vou trancar a especialização da clínica geral e cirurgia por um tempo, vou passar para neuro. Começar a neuro e depois eu volto e termino. Faltavam 3 módulos. Falei, não. E aí em 2016 eu comecei a neuro e fui me apaixonando cada vez mais. E o que ela abrange, doutora, assim, a neuro? Ela tem Porque neuro a gente acha assim que é cabeça, né? Isso. A gente acha que neurologista, ele cuida só da cabeça, não cuida de mais nada, né? Isso. Só se é uma pessoa que tem isso, tem aquilo, tem algum problema neurológico, é cabeça, e não é, né? Não só. Então, assim, tem sistema nervoso central, que aí vem encéfalo, cérebro, né? Toda a estrutura dentro do crânio, e medula espinhal. Então, medula espinhal faz parte do sistema nervoso central também, né? Então, coluna é neurologia, é da parte neurológica. E aí temos o sistema nervoso periférico, que vem nervos, enfim, junções, e a parte neuromuscular, né? Então a gente tem aí praticamente o corpo todo exatamente. Sendo parte do sistema nervoso periférico ali, que ele, na verdade, se conecta. Né? Tem o principal e as ramificações, né? E aí, a parte de comportamento, a gente pega um pouquinho, mas são mais essas áreas principais aí. E quais são as doenças mais comuns, doutor, no caso dos bichinhos? Eu acredito que assim, o número 1 é a epilepsia, né, a convulsão. Nossa. Então, hoje ainda é a minha maior casuística, né? E aí nós temos síndrome cognitiva, então o Alzheimer canino, né? Então a síndrome cognitiva do cão idoso, que é uma degeneração. Temos
doença do disco, então hérnia de disco, faz parte da neurologia. E traumas, né? Caiu de cabeça, caiu algo em Acidente também, né? cima, foi atropelado, enfim, né? Acidentes automobilísticos. O que mais? Meningites, então meningoencefalites, né? A parte também de meningite que pega a medula, meningomielites. Então são inflamações ou infecções das meninges, que são as membranas que envolvem tanto o encéfalo quanto a medula, né? Que, enfim, causam dor, causam várias outras alterações também. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Paralisias, então não só de coluna, mas paralisias faciais, né? Tem muitos cães que têm otite interna e tem paralisia de face. Alterações comportamentais também pode entrar aí também. Olha, desse jeito você vai ter que vir de novo. Já tô até convidando outra vez, porque, ó. Então vamos assim, vamos dar uma geral em cada Vamos uma para lá. a gente ter uma ideia. As convulsões, assim, da epilepsia, isso daí é uma coisa genética, doutor? Ou pode levar alguma doença a levar a isso? Como é que Eu funciona? sempre falo para os meus pacientes, né, para os responsáveis, a gente sempre vai pensar na epilepsia ou como uma doença ou como um sinal de uma outra doença. Então, ela pode ser as duas coisas. Então, existe sim a epilepsia. Então, a epilepsia é doença e pode ser genética, pode ser passada de mãe para filho, né, dessa forma. Existem algumas raças predispostas à epilepsia, já Quais seriam, doutor? comprovadas. A última foi Border Collie, né, mas pastor Jura? alemão, labrador, Seria husky. seria cães de grande porte? Não necessariamente, porque aí nós Alguns temos o pequenininhos. Beagle, temos o Poodle, temos o Shih Tzu, que também são predispostos aí, né? Mas o último que saiu que eu não cheguei a ver se teve alguma outra novidade, mas a última que eu vi foi o Border Collie. Então, ela pode ser uma doença. Quando a gente pensa em sinal de outra doença, e aí muitas vezes eu vou pensar algo fora do crânio que possa estar acontecendo, a gente tem alterações metabólicas, então alterações hepáticas, alterações renais, alterações endócrinas, sinomose. Falo que é a mais temida, uma das mais temidas doenças na veterinária que a gente tem. Ainda é um desafio, né? Apesar que a gente conseguiu evoluir muito na questão de tratamento, mas um dos sinais clínicos da sinomose é a convulsão, é a epilepsia. E o paciente, o cão, ele pode se tornar epilético por conta Eu da tive, sino. há muito tempo atrás, quando eu devia ter quanto? Uns 8 anos, eu morava em apartamento e minha avó, não sei se ela pegou, jogaram não lembro. E ela morava em casa. E ela pegou uma cachorrinha que eu era apaixonada por ela, ela era linda, tinha os olhinhos azuis. E ela parava, ela corria, de repente ela parava e tinha convulsão. Aí minha mãe tentou, a gente conseguiu. Aí na terceira convulsão a gente levou para o médico. E, né, que você imaginou? Eu tinha 8 anos atrás, né? Mais de 50 anos para lá, né? Naquela época Imagina. olhou, acabou sacrificando a cachorrinha porque não tinha o que fazer Aham. no caso dela. Então, vai saber se não era uma sinomose, né? Também, ou uma sequela. Ou uma sequela, Uma exato. sequela. Porque a minha avó encontrou, acho que eles puseram na parte. Então, vai saber se ela já não tinha tido e a pessoa, não Sim, é? também. Às vezes pode ter sido uma isquemia, né? Uma falta de circulação ali em determinada região do cérebro, e aí, cérebro é a parte da frente, né? Onde ocorre realmente E ali como a ela era questão. muito pequenininha, pode ocorrer no parto? Na hora do parto, alguma coisa assim, da cadelinha ou não? Não, não. Ela já vem mesmo. A sinomose, enfim, ela pode Bom, a ser em sinomose qualquer é. idade. Mas geralmente os cães que têm essa parte genética, eles começam a desenvolver a partir dos 6 meses de idade. Então, assim, dependendo da idade que ela tinha, Ela poderia era ser. bem pequenininha. Ela era bem pequenininha. É uma coisa, tatalzinho, esse cachorrinho, muito lindinho. E aí, bom, aí tem a parte da epilepsia. E olha que coisa interessante, essa que eu achei bacana, pode falar, achei interessante. A parte que você falou que eles sofrem paralisia Sim, facial. pode acontecer, porque tem nervos, né? Então, nervo facial, nervo trigêmeo, que pega a inflamação de ouvido, por exemplo, ouvido interno, principalmente.
ocorre essa inflamação e aí por conta do nervo passar aqui, ele pode ser afetado e levar a uma neurite, uma inflamação de nervo. E aí ocorre a paralisia de um lado, geralmente da face, né? E dá para perceber bem? Dá, fica realmente uma parte caída, não consegue segurar saliva, então fica babando. E às vezes ocorre como o olho não pisca, então fica seco e aí às vezes junta um pouquinho de secreção, acumula secreção no olho. Olha que interessante. E tudo proveniente do ouvido. Uma das causas. Uma das causas que pode levar, por exemplo, paralisia facial. E aí o resto seria mais a parte de traumas mesmo. Você fala de paralisia ou de Não, no geral da neurologia. Aí assim, tem as meningoencefalites, as meningites. A meningite, isso que eu queria saber. Como é que o cachorro pega meningite? O cachorro não, o gato também pega também. Tem. Existem as meningites, né, meningoencefalites bacterianas, virais, que nem as fúngicas, iguais às nossas. E existem também a que a gente coloca um pouco mais para autoimune, que são as inflamatórias. Então não tem nenhum agente causador, mas ela é uma resposta autoimune, digamos assim. Por que é colocada mais como autoimune? Porque o tratamento imunossupressor geralmente responde, né? Então, algumas raças predispostas, Maltês é o principal, mas Pug, Poodle, Shih Tzu, Lhasa, então, York, Chihuahua, raças menores são mais predispostas a ter a inflamatória. Não que raças grandes não possam apresentar. Mas aí isso a gente coloca mais como algo autoimune por conta da resposta ao tratamento imunossupressor, por exemplo. Né? Um dos tratamentos que a gente faz aí. E aí as meningites virais, sinomose, né? As bacterianas, fúngicas, isso tudo pode levar também. E assim, é fácil de pegar? Eles pegam no ar, passa de um para o outro? A inflamatória... não, isso é do corpo. É do corpo mesmo. Pode ter sido até uma resposta de alguma outra infecção, que ele tem aí, o corpo desenvolveu esse mecanismo de defesa e começou a atacar as meninges, né? Mas pensando em sinomose, aerosol na rua, outro cão que fez xixi na rua, passou ali, cheirou, teve contato. Bacteriana, aí é tudo falo que muitas vezes é uma falha de defesa do sistema nervoso ali, porque ele tem o seu próprio, a sua própria proteção, as meninges fazem parte dessa proteção, e por algum motivo a bactéria caiu na corrente sanguínea e conseguiu ultrapassar a barreira hematoencefálica e chegar lá, ou fungo, ou protozoário, ou algum outro patógeno aí. A meningite, a nossa meningite, né, que eu tenho pavor dessa doença, ela sempre brinca, se ela não mata, ela dá sequela, né? Sim. Pode ter sequela nos animaizinhos também? Também pode. Pode ter convulsão, pode ter paralisia. Então, eu falo sempre da sinomose porque acho que é mais fácil das pessoas associarem, porque é a mais conhecida. Mas o objetivo do vírus da sinomose é chegar no sistema nervoso central. Então, se ele A sinomose é a meningite? Ela causa uma meningite. Tá. Meningite viral, por exemplo, né? Mas o vírus precisa chegar lá na meninge. Sistema, isso. Às vezes ele chega pela medula, às vezes ele consegue ir direto em encéfalo, intracraniano, né? Então, assim, a sinomose pode causar paralisia, a sinomose pode deixar a convulsão, a epilepsia como sequela, o movimento de mioclonia, então podem sim surgir, algumas sequelas. Pensando na inflamatória, tudo depende do quanto que isso foi afetado, do quanto que a gente conseguiu já fazer de tratamento e recuperar do tratamento. Então hoje nas meningoencefalites inflamatórias a gente tem como tratamento um uso de quimioterápico, por exemplo, que pode ter uma boa resposta. Muitas vezes a gente consegue sim frear, melhorar, mas alguns pacientes podem ficar com cegueira, dificuldade para comer, não conseguir andar, então elas podem também deixar sequelas. Então ela é bem perigosa, a pessoa tem que... E assim,
tem que perceber e levar para o tratamento rápido, não pode ficar pensando, não. Não, eu falo que é sempre assim, notou alguma coisa diferente, é importante a gente já, opa, peraí, não tá normal. Exatamente. Né, e então eu falei que é sempre bom falar sobre a neurologia, porque é importante a gente ter essa parte de informação, de disseminar informação, porque muitos pacientes até chegar no meu consultório já passou por vários, e aí sim, já passou um tempo, já demorou e aí já avançou. O bom que a gente está vendo hoje é que, bom, antigamente era só mesmo os clínicos geral, mas hoje o que é legal é que o teu clínico geral já te direciona, né? Sim. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um gatinho que é diabético, então ele já direcionou a endócrino. Então, eu acho que isso aí é legal, porque hoje a gente, vai aqui, então ele não fica mais preso nele, ele também, vamos dizer assim, que ele manda para os profissionais que já têm mais aquela experiência, né? Que já estão fazendo só aquilo. Isso é importante. Isso é importante porque, assim, antes a gente tinha essa realmente eu atendi esse cachorro, então eu descobri a diabetes, eu descobri a parte do coração, eu descobri doença renal, alteração hepática e eu vou tratar tudo. Tudo, E eu acho importante, o papel do clínico geral é muito importante. E se eu não tivesse feito clínica geral antes, talvez eu não conseguisse avaliar tão bem meus pacientes hoje com relação a alterações metabólicas, por exemplo. Porque muitas vezes eu vou fazer toda a pesquisa, eu vou encontrar algumas alterações que não é da neurologia. E aí eu também tenho que ter a noção, saber para onde eu direcionar. Onde ele vai levar. Muitas vezes a pessoa pensa que é uma doença neurológica e não é. Exato. Né? Então, às vezes, alguns pacientes chegam para mim porque teve uma outra alteração que talvez se tivesse sido encaminhada melhor ali, não teria chegado a essa parte. Então, às vezes, eu falo que o papel do clínico geral é muito importante. Então, antes de ir para a especialidade, é importante você saber a clínica geral. Porque a gente, por exemplo, você tá com problema, se você tá com dor no olho, você já sabe que você vai ter que ir no oftalmologista. Mas, por incrível que pareça, você sempre tem, porque a gente acaba não tendo mais, aliás, acho que na medicina nem tem mais um clínico geral. Até falar clínico geral e, sei lá, cardiologista. Mas você sempre vai ter um clínico, Eu tenho a minha, que é a minha endócrino. A minha endócrino, ela é tudo pra mim. Então, ela chega pra mim e fala assim, você tá com problema, eu acho assim, você tem que ver um cardiologista, eu tenho um ótimo, fulano de tal. Então, ela já vai indicar pra você. Então, você sempre tem um que é o seu, assim... que é o seu guru. Ele te conhece tanto que ele vai te... E agora, na veterinária, o que é legal é isso. Todo mundo sempre vai ter, porque já vem de muito tempo, o seu clínico geral. E ele, porque é aquele que você confia, né? E ele, então, já te diria, porque outra coisa importante, como é ele que está te falando, você tem confiança também no profissional que ele está te mandando, eu falo né? Que a indicação também tem peso. Então eu falo assim, tanto que agora, quando o Peter ficou com a diabetes, e o Júlio que é o clínico deles, né? O Júlio me indicou a doutora Ana, então ele falou pra mim, então assim, quando vai, muitas vezes eu falo assim, Júlio, não tô achando a doutora Ana, o que eu... Ele falou, não, quem vai te falar a aplicação vai ser ela, eu não vou, ele falou, eu já não me meto mais, você tem que ver sempre com ela. Sim. Então é verdade, então assim, os dois, tudo que tem, então eles trabalham em conjunto, então isso é legal, né? Porque o cachorro não vai chegar pra mim e falar, estou com dor aqui pra gente poder levar já no próprio. Então é importante ter isso. Sim. É importante, e é importante também que os clínicos não queiram também pegar tudo pra eles, que tem que dividir o negócio, né? Bom, eu já cheguei na veterinária começando mais, assim, ter uma noção de especialidade ainda, era mais cardio, oftalmo, não era ortopedista, cirurgião, eram os que mais, assim, tinham naquela época. Isso há 17 anos, então não era uma realidade assim. Mas eu já saí da faculdade, nunca tratei uma doença, um cachorro com problema no coração. Eu sempre dei o suporte e encaminhei para o cardiologista. Porque também já está vindo de outro jeito. Eu lembro que quando, por exemplo, quando eu tinha o Buff, que eu conheci os meninos, o pessoal estava começando, até a médica, a veterinária dele, que me indicou o pessoal do Comando Animal, porque e acabei ficando com eles, porque ela já ia começar a fazer uma especialização, que estava começando as especializações, que ela começou a fazer em dermatologia. Sim. Então ela foi acho que ela foi para os Estados Unidos, não lembro, para fazer aquilo. Então elas estavam começando a surgir ali. Então e começou mais dermatologista, aí que veio neurologista. Falei, gente, que coisa bacana, né? Porque e uma coisa que eu achei assim super bonitinho,
É bonitinho, ele fala super bonitinho, assim. Bonitinho a gente fala porque a gente nunca esperava que ia ter com os pets da gente, Sim. né? É a parte do Alzheimer. Como é que a gente sabe que um bichinho tem Alzheimer? Sim, eu sempre falo, a gente estimula muito um cão jovem, um cão filhote jovem, e aí o cão idoso, tudo a gente coloca, porque ele tá velhinho, porque É, agora ele já tá velho. Mas até hoje, acho que foram poucos os pacientes que eu atendi, assim, no primeiro sinal de mudança de comportamento e me procuraram. uhum. Então, um deles ele já tinha 12 anos, acho que na época, viveu até mais de 20. Olha que beleza. É, ela falou assim: olha, agora chega alguém em casa, ele vai para a caminha dele. Antes ele vinha, recepcionava, brincava, pulava, agora não, ele se isola. Não tá mais querendo passear. Então, assim, foi uma coisa muito sutil que ela viu umas 2, 3 vezes acontecer que ela falou: não tá normal. Às vezes eles erram, esquecem aonde faz xixi, cocô, não lembram onde tá a água, onde tá a comida, erra a porta, não reconhece pessoas ou Uhum. outros animais, né, da família, mudam. Eu tenho pacientes que eram super agressivos e de repente ficaram super tranquilos, mansinhos. Ou ao Ou contrário, vice-versa, passou a ficar um pouco mais intolerante. Então são mudanças principalmente aí em comportamento que a gente vê que não é só porque ele está velho, é porque pode existir aí uma degeneração. Fala, gente, o processo de envelhecimento, a partir dos 7, 8 anos, eles já entram na terceira idade. Então eles já começam um processo de envelhecimento, mais acelerado Uhum. talvez. Com 11, 12 anos, já pode ser o que a gente chama de senilidade, que aí é a terceira idade com alguma outra doença, alguma outra Uhum. comorbidade. Aí vem alteração renal, alteração hepática, problema no coração, enfim, começa a ter a parte degenerativa cognitiva, Uhum. né? Então, a partir dessa idade é o que a gente começa a ver realmente mais casos. A partir de 11, 12 anos aí é que a faixa etária que mais vem para eu Uhum. atender, por exemplo. E o tratamento, doutor? Tratamento é suporte. Então, assim como Alzheimer, a gente não tem um medicamento Próprio. próprio. Então, se esse paciente ele está dormindo muito durante o dia, que é outro sinal que a gente vê, eles troca do sono e vigília, dorme muito durante o dia e aí à noite fica andando, andando, andando. Que o andar compulsivo também é um outro sinal que a gente vê. E aí muitos chegam para mim, por quê? Porque o responsável não consegue dormir Dormir. mais, né? Então a gente entra com algum medicamento para fazer com que ele se sinta melhor ao longo do dia, fique um pouco mais alerta ao longo do Uhum. dia, né? Não tão alheio ao meio externo, mais participativo, né? E se ele está dormindo, né, mais durante o dia e acordando muito mais durante a noite, a gente vai entrar com algum para controle aí, ver se consegue fazer com que ele relaxe e durma mais à noite. E suplementação. Uma coisa que eu queimei a língua quando eu comecei a entender a neurologia, que eu, como recém-formado, falava, gente, vitamina não é tratamento, não é tratamento, não é tratamento. Hoje é uma das suplementações que eu mais faço. Vitaminas? Vitaminas, vitamina A, vitamina E, vitamina C, B12, B6, né? São suplementações importantes porque ajudam muitas vezes a frear um pouco essa degeneração e também falávamos que neurônio não se regenerava. Hoje a gente sabe que se regenera, claro, não vai ser 100%, mas Mas ajuda. se a gente dá suporte para que ele se regenere, pode ser Uhum. que a gente consiga recuperar alguma coisa e melhorar. Eu falo que o cão idoso a gente tem que sempre pensar em qualidade de vida e independência. Exato. A independência pode ser que um dia a gente vai perder. Uhum. Artrose, problema de coluna, enfim, talvez não consiga mais ter aquela mobilidade, mas a qualidade de vida a gente nunca pode perder. Então, se a gente consegue entrar com um tratamento de suporte e melhorar a qualidade de vida desse cão, gatos a gente tem, mas é muito mais difícil acontecer.
né? São poucos casos que eu atendi até hoje um caso de gato em 10 anos com alteração cognitiva. Eu ia te perguntar exatamente. Primeiro, eu ia falar duas coisas. Primeiro que hoje, inclusive, viu, gente, tá lá no nosso site, tá? Eu falei sobre animais idosos. Então, eles estavam falando assim, para um animal, seria uma parte preventiva. Então, assim, manter uma rotina, manter horário, que muitas vezes eles podem esquecer, né? Então, para manter horário, para manter uma rotina, para ter brincar com ele, sabe? Manter, ou se não ver que se perdeu a mobilidade, mas colocar, no caso do gato, arranhador, prateleira mais baixa. Isso também ajuda também, ó, Ajuda. porque tem uma parte, bom, eu acho que no caso do Alzheimer, como disse, se tiver que acontecer, eu creio que ele aconteça. Mas pode ter alguma coisa assim para a gente prevenir essa. A gente tenta frear, então Fazer retardar o exatamente. aparecimento. Alongar assim, até ela Isso. vir, né? O cérebro é preguiçoso, por incrível que pareça. O que ele prefere? O que é tudo mais fácil, o que ele já está acostumado. Então, isso também vale pra gente. A gente precisa sempre estimular. Então, aprender alguma coisa nova, Exato. mudar Manter ele de ocupado, caminho, né? isso. E, na verdade, fazer com que ele, um desafio. Então, pro cão e pro gato, a gente coloca enriquecimento ambiental. Rotina para eles é essencial. E pro cão idoso é mais ainda. Então, eu tive uma cachorra que também, ela piorou um pouco essa parte cognitiva depois de uma mudança de casa, por exemplo. Então, assim, um ambiente onde ela estava acostumada, ela era até um pouco mais ativa. Depois mudou de casa, ela ficou um pouco mais perdida. Então, assim, tinha vezes que eu chegava na casa da minha mãe, ela nem me reconhecia. Então, assim, eu percebi essa piora um pouquinho, né? Assim como aconteceu com meu avô, que até antes da pandemia ele ainda andava, saía, dava o passeio dele. Aí ele veio a pandemia, não pôde sair, ficou restrito disso, a parte cognitiva acaba piorando um pouco mais. Então a gente tem que estimular, né? Então enriquecimento ambiental, manter rotina de passeio, mudar caminho para ele farejar ambientes diferentes, outros barulhos, né? Enfim, fazer o cérebro dele mexer, pensar, opa, o que é isso aqui? Que cheiro é esse? Né? E até para alguns pacientes idosos, eles não acham muito a água. Então eu falo, ou coloca chá, um chá de camomila, por exemplo, ou coloca hortelã próximo do pratinho, do potinho de água e espalhe mais água, mais potinhos pela casa. Para ele achar, para ter Isso. mais perto dele, né? Porque aí ele vai chegar ali, ele vai perceber aquele cheiro que é a água dele. De repente ele tá passando em um outro canto, faz um tempo que ele não toma água, ele sente aquele cheiro e fala, Tem água é aqui. água. E aí ele vai beber água, né? Então, assim, são coisas que a gente vai tentando colocar para o cão idoso, dependendo do que ele tem, para a gente sempre estimular. Então, a gente estimula muito o filhote, o jovem, mas a gente esquece de estimular o idoso. E o que eu ia te perguntar é isso. No caso do cão e do gato, quem é mais. Quem assim tem mais probabilidade de ter essas doenças mais neurológicas? Eles têm alguma probabilidade ou depende de raça ou não? O gato, né? Eu falo que agora o gato tem mais, a gente O gato, consegue ter mais casos. acesso também, Isso, né? porque o gato acaba vindo mais e a gente tem hoje muito mais, tem como avaliar, enfim, nos parâmetros avaliativos, exames, do que a gente tinha antes. E até mesmo o próprio cão hoje vem muito mais. Todo mundo fala assim, mas e o sem raça definido, o vira-lata? Ele não entra em nada? Para mim ele entra em todas, porque agora ele tá vindo mais no consultório. Porque antes a gente tinha aquela mania, vira-lata não tem nada. Exato. Parecia que eles eram super cachorro. Porque eles são muito misturados. Então, assim, eles são misturados, eles ficaram imunes pra tudo, né? E não é bem mas assim, antes, né? pensando assim, antes da gente ter uma evolução boa na veterinária, quantos vira-latas iam para consulta? Era muito pouco. Pouco, Então hoje eu falo que a maioria dos meus pacientes são vira-lata. Pensando em gatos, então muito do que a gente vê em alteração em gato ainda é voltado para doenças inflamatórias infecciosas. Então a gente precisa pesquisar se existe alguma outra causa nessas alterações em felinos, porque é o que a gente tem maior na literatura. Né? Mas a gente, pela rotina, a gente consegue ver que nem tudo é
O infecciosa. gato, ele é um animal muito, vive de rotina, né? Sim. Ele é extremamente assim. Metódico. E então a gente já tá acostumado, eu tenho 2, então a gente já tá acostumado àquilo. E eu tenho um gato de 10 e eu tenho um gato de 15. O de 15, ele tem um fogo impressionante. Ótimo. Então ele corre atrás. Ó, você chega, ele corre atrás do irmão dele. É o que eu bem diabético. Ele sai correndo atrás do irmão dele. Eu coloquei, porque não pode misturar as comidas. Aí eu coloquei a comida no lugar mais alto, não porque ele não vá, é porque ele é preguiçoso. O outro sobe tudo quanto é lugar, ele é preguiçoso. Pois eu não catei, ele subiu para comer a comida do irmão. Então, assim, ele tem uma atividade muito grande. Tanto que todo mundo olha e fala assim, mas ele tem 15 anos? Eu falei, tem. Porque tem hora que eu chego, a minha casa tá inteirinha virada, porque os tapetes estão fora, porque eu saio correndo atrás do outro, que nem os loucos. É tudo os dois. E ele tem o gênio do cão também, mas então, assim, eles têm menos propensão para Alzheimer do que o cachorro? Como é que é? Não que eles tenham menos, é que os gatos envelhecem mais tarde do que o cão. Ah, sim. Então, o cão com 8 anos, ele já entra, 7, 8 anos, ele já entrou na terceira idade. O gato vai entrar depois dos 12, 13 anos. Então, ele entra na terceira idade mais tarde. Mais tarde. E eu já tive pacientes, uma gata com 22 anos. Já vi um monte. Então, você olha, por exemplo, você olha pra cara do Juninho, que é o que tem 10, você olha pra ele e fala, mas será que ele tem 10? É porque ele é muito novo, não tem nada. Ele não tem nada. Um cão com 10 anos já aparenta mais ter 10 anos do que o gato, né? Então, querendo ou não, o cão acaba envelhecendo mais cedo. Então, talvez por isso, e vivendo menos. Apesar que hoje eles estão vivendo mais. Bastante, exato. Então, acho que a gente acaba vendo mais em cães do que em gatos exatamente por isso. Porque eles envelhecem mais cedo, né, do que o gato, o cão, pensando aí. Bom, aí a gente perguntou praticamente dos tratamentos, né, doutor? Porque os tratamentos, cada um tem o seu, né? Sim. E no caso do Alzheimer, porque a gente também agora tem veterinário geriatra, né? Tem. E o geriatra também, ele entraria também para ajudar, para também diagnosticar essa parte de Alzheimer, de saber se o cara... Poderia, sim. Mas aí ele tem que ser direcionado para o neurologista. A não ser que ele faça essa parte já também. Né? Mas aí, muitas vezes, é o clínico que diagnosticou. Que vai direcionar. Não, eu acho que esse aqui precisa só do geriatra. E esse aqui precisa do neurologista. Isso. Então, assim, pode ser que algumas outras alterações, como dor, controle de dor, por exemplo, que pode estar envolvida até na piora dos sinais cognitivos. Então, pro idoso, né? O idoso não sabe mais lidar com estresse. Então, qualquer coisa que mude na rotina, e eu sempre falo, eles vivem em equilíbrio. Se alguma coisa desequilibra, ele já não consegue mais equilibrar todo o resto. Né? Então, aí vai piorar as outras coisas. Então, se ele tem uma dor, por exemplo, e dor é uma das principais que mudam e alteram o comportamento no idoso. Né? Não só no idoso, mas no idoso é mais. E às vezes tem uma dor articular, coluna, né, principalmente, e aí isso piora os sinais cognitivos, porque ele já não consegue mais lidar com o estresse, já não funciona muito bem. E ainda dói. Com dor, e aí ele acaba piorando, às vezes acordando, ficando mais acordado à noite, vocalizando à noite, preso em cantos que ele não consegue mais sair, aí ele chora. E muitas vezes a primeira coisa que eu faço é controlar a dor para ver o que fica e aí o que a gente vai... Porque tirando aquela dor, o corpo dá aquela relaxada, isso, né? E aí pode ser que sinais cognitivos melhorem, então assim, não tá tão avançado quanto a gente imagina, e aí sim a gente vai direcionar melhor o que a gente vai colocar, o que a gente vai melhorar para essa parte cognitiva, por exemplo. E uma coisa, eu sempre pergunto duas coisas que eu vou perguntar para você, que a gente sempre pergunta. Hoje está falando muito de alimentação, né? Voltou à alimentação natural. Hoje a gente, graças a Deus, tem uma parte de ração mais específica. A alimentação, ela tem alguma, assim, agora esqueci uma palavra. Influência nisso, assim, como eu vou te dizer, ou para prevenir, ou para melhorar. Bom, nutrição é essencial. É fundamental, né? É fundamental, em qualquer alteração.
Então, em qualquer área eu falo que ela é importante. Então, um paciente que foi internado, que não está comendo, não vamos esperar ele ficar comendo, a gente precisa fazer essa parte nutricional, então a gente precisa ver o que vai fazer. E para neuro, eu sempre coloco que se o paciente faz alimentação natural e ele não tem uma restrição, inclua abóbora cabotiá, cenoura, brócolis, couve, às vezes dá para picar. Eu sempre faço frango, o famoso franguinho carne moída na alimentação. Então, na hora que você aquecer esse pouquinho de frango, esse pouquinho de carne moída, coloca um pouquinho ali, uma couve, porque são alimentos que são ricos em nutrientes para uma boa suplementação para o sistema nervoso central, por exemplo. Então, a nutrição ela é essencial. Porque eles têm as vitaminas, né? Como você falou. Sim. Então, paciente que come alimentação natural, que não faz suplementação de vitaminas e minerais, a primeira coisa que eu vou colocar vai ser isso, ou procurar a parte de nutrição para fazer a alimentação balanceada e já calcular toda a suplementação. Uma coisa importante, porque a gente está aqui exatamente para isso, né? Você falou das vitaminas, que é importante. Mas é importante, porque um chega e fala assim, nossa, olha, o doutor falou que é bom dar vitamina, vai lá na farmácia e compra todas as vitaminas e dá pro cachorro. Não é assim. Não é assim. Tem que ser... Porque é que nem a gente. Acho que tem que fazer um exame para ver o que ele precisa, não é? E aí, ó, você vai direcionar. Por exemplo, ele precisa da vitamina C, o Joãozinho da vitamina D, ou E, não sei, não é? Isso é muito importante porque assim, o meu cachorro tomou, ficou ótimo, então vou dar pro meu também. Isso, então, não tem, isso que a gente também tem que falar, porque todo mundo gosta de ser. Como é que faz? A gente gosta de ser médico, imagina ser veterinário também, né? Isso tem bastante. Não, eu falo que assim, a questão de suplementação, isso é de cada paciente. Então, eu vejo sempre a alimentação, qual é o estilo de vida, se tem alteração gástrica, gastroentérica, né, no estômago, intestino, porque o organismo idoso, o coração já não bombeia como bombeava antes. O rim talvez não filtre como filtrava antes, o intestino não absorve como absorvia antes. Então, eu vejo o estilo de vida, então hoje eu sempre falo que eu não trato doença, eu trato o indivíduo que tem essa doença e tem um estilo de vida, e aí sim a gente vê um protocolo de quais vitaminas a gente vai suplementar, essa vitamina que a gente precisa fazer exame para ver se está ok, se a gente vai suplementar. Então, sim, a gente precisa avaliar individualmente, né? Para a gente também, assim, não existe tratar uma doença, existe tratar um indivíduo porque tem que tem essa doença. Eu até lembro que tem, por exemplo, tem um amigo que fala assim, olha, hoje eu comprei colágeno, blá, 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 blá. Eu olhei e falei, gente, isso deve ter algum problema, porque eu já odeio o remédio, né? Para me tomar já tem que caçar no laço. Até uma vez eu perguntei para minha endócrina, que é a minha guru, aí ela falou, não, a gente só dá vitamina se realmente o seu corpo, e por determinado tempo, não vai tomar para a vida inteira, porque tem gente que toma vitamina para a vida inteira, abre assim, tem tudo quanto é cor. Então, muitas vezes, realmente, a pessoa chega e fala, nossa, eu sei lá, o meu gatinho também, o mesmo diabético, ele tem um problema inflamatório que ele tá cuidando, e a diabetes dele, a endócrina tá dando pulos de satisfação, que ela tá uma maravilha. Ótimo. E ele não teve nada, ele tá tomando aquele Leukeran, que é o para tratamento, não tem nada. Não teve. O Júlio ainda falou assim, mas ele não tem nada na. Não, perfeito. Ótimo. Ai, graças a Deus. Então, ele. Mas agora não sei porque que eu estava falando dele. Não, mas tudo bem. Das vitaminas. Do que das vitaminas, então. Então, não sei quem falou para mim, falou assim, olha, porque eu dei uma vitamina não sei o que pro meu gato, foi muito bom. Eu até falei, pô, que legal, mas primeiramente não, eu chego ou para endócrino ou para o meu clínico e pergunto, posso dar? Aí ele vai avaliar, não é? Exato. Porque hoje em dia, eu sei, porque a gente bate muito isso aqui, muito. Porque o pessoal tem mania de dar coisa para cachorro, para os campos em geral, não é preciso ser o cachorro, para os pets. E perguntando uma coisa assim, que eu não sei se vai... a gente fica muito em gato e cachorro. E hoje está tendo muito bichinhos fora do gato e cachorro. É furanço. E eles também têm predisposição neurológicas, assim. Não é muito a minha área. Os animais... Os mais exóticos, os exóticos, os não convencionais. Né? Mas sim, a gente também pode ter alterações neurológicas em qualquer espécie. Até mesmo... eu não sou muito fã, mas já fui em parques, né, zoológicos, e alguns eu falo assim, nossa, dá para ver o estresse
de movimentos repetitivos, calopsita, passarinho que tira pena por estresse. Então tudo isso também é querendo ou não, uma parte neurológica que acaba influenciando. E tem que ser cuidada. Né? Então, sim, eles também podem apresentar alterações neurológicas. É que, como eu não sei te dizer com que frequência, porque não é realmente a minha área. Não, eu falo que, para mim, gato e cachorro, eu sou mais cachorro, tanto que eu trabalho com a parte comportamental só de cão e neurologia de cão e gato. Então, eu sou mais voltado para esses dois. E os gatos também agora estão bem, já tem todos os especialistas neles também, sim, né? Mas agora a última pergunta que eu pergunto para todo mundo, e acho que para você acho que vai ser bem interessante. Hoje, né, os animais estão muito humanizados. É aquele negócio. Eles são humanizados, eles têm dois problemas. Ser humanizado, então tem cachorro que não gosta, mas o corpo põe roupinha, põe sapatinho, põe lacinho, vai andar no shopping, vai andar no carrinho, vai andar no seu campo, tá com uma raiva, mas ele tem que ir. E também a parte do estresse, porque a gente está recebendo muita gente. Veio o doutor. O doutor acho que é Gustavo, que é o nome dele, que é o endocrinologista, e ele falou assim. Como é que ele falou? Não foi o endocrinologista, desculpa. Foi o dermatologista que veio e falou assim que a dona falou para ele assim: ai, eu tomo, olha que bonitinho, porque ele teve que prescrever um antidepressivo pro cachorro. Aí ela falou: ai, que bonitinho, eu também tomei. Ele falou assim: segunda maior casuística. Ela pegou e falou assim: ai, que bonitinho, eu também tomei. Ele falou: isso não é bonitinho, porque não é normal do animal isso. Então, assim, muitas vezes eu vejo mesmo as pessoas que viajam, muitas vezes o cachorro estressado, ou não dá atenção porque tá... Isso tudo, essa ansiedade, influencia na parte? Influencia. A minha segunda maior casuística hoje é alterações comportamentais. E foi uma área que eu também fui de uma forma puxado, porque eu comecei a estudar para mim e aí eu falei, vou trazer para os meus pacientes. E aí sim eu comecei a estudar o comportamento, uso de psicofármaco, de antidepressivo, ansiolítico. E a questão de humanizar, eu falo que a gente tem um perigo aí. Porque uma coisa é eles estarem dentro de casa, dormirem no sofá, dormirem na cama, ir para creche, fazer essas coisas e continuar sendo cachorro e gato. Então, assim, eles precisam ter as suas necessidades de espécie muito bem garantidas. E eu lembro, a minha cachorra tem 7 anos e ela era filhote, eu estava no Parque Raia, no meio do gramado, e ela se roçando na grama, correndo, toda suja já, e aí de repente eu vejo um Spitz com meinha andando. Então, isso pra mim, eu falo que aí você já tá tirando um pouco da necessidade. Você botar o pé no chão. Você tá deixando um pouco, tirando ele ser cachorro. Ah, mas o meu cachorro tem que não andar no shopping comigo. Mas você tem que ver se ele gosta, se ele se sente à vontade. Já vi, eu lembro da última Copa, eu fui assistir um jogo, e aí tava assim, depois do jogo, aquele monte de gente falando, música alta, e eu vejo um Border Collie extremamente estressado. Então, assim, ele precisava estar ali no meio? Não precisava. Então, assim, a minha cachorra, eu também andei muito com ela no shopping. Hoje, eu vejo que ela tem um limite. Ela vai, mas depois chega uma hora que você já vê que ela começa a ficar extremamente incomodada. E aí é a hora de a gente ir embora. Não tem que ficar insistindo. Eu queria, por tudo quanto era sagrado, botar os dois, o Peter e o Junino. Comprei carrinho. E eu brinco a Dinda, né? A Dinda deles, que é a Juliana, da Eufélis. Ela olhou pra mim e falou assim, bom, ela tentou uma vez. Ela falou, olha, eu sou comportamento felino, porque ela é, né? Não sei se você conhece ela, Juliana Damasceno. Ela que é a Dinda dos dois. Ela pegou e falou assim, esquece, gato
é em casa. Exato. Eu falei, eu queria tanto viajar com eles. Ela falou, você não tem que viajar com eles. Aí, como ela cuidava deles, agora é a Tamires que toma conta, né, quando eu viajo, que eu falei que é a babá deles, é a namorada do Peter, porque tem um amor por ela impressionante. Então, assim, tem que deixar eles serem o que eles são. Então, Exato. eles vão dormir E não comigo? insistir. Exato, eles vão dormir comigo? Vão, mas eles vão. Eu não pego eles, vamos Isso. para da mamãe tum. Eu Não. acabei de pensar nisso agora. Sabe? Não, eles vão e eles pulam na gente, anda em cima, passa na cabeça, pisa na tua cara. Eles pisam. Eu Eles aviso pisam. a Gaba que eu estou indo dormir. Exato. Aí se ela vai, se ela quer. Ela vai a hora que ela quer. Por quê? Porque isso a gente cria uma independência, né? Eles estão ali com a gente, eles precisam da gente, mas eles não precisa ter essa super dependência, né? Então, um dos casos que eu atendo é o cão, o gato, mais cão, né? Que eu atendo, que segue o tutor para a casa inteira, que não consegue não ter o campo de visão. Né? Então, por isso que eu sempre aviso que eu estou indo, ela vai, às vezes ela vai de madrugada, às vezes eu não escuto ela chegando. E gato não adianta, se você pegar ele no gato, canto, ele gato, vai espernear, exato. você vai jogar ele na cama, ele vai embora. Nem um tiro, porque ele não vai ficar. Ele é super independente. E ela brinca comigo, porque de vez em quando eu cato o Juninho, amasso, ela fala assim, você parece a Felícia. Meu nome é Felícia. Né? Eu falo assim, não posso ficar grudando neles. Eu falei, mas é difícil a gente não pegar, não beijar, porque eles vêm. O Juninho é muito carinhoso, ele vem só. Aí ele vem no meu colo, eu falo, deita aqui. Aí se ele me olha, eu fico. Aí ele vai, porque também se eu forçar, ele não vai deitar. Aí que ele não deita. Então deixa ele vir, aí que ele pega e deita. Então, e tem aumentado bastante, né, doutor, essa parte de antidepressivo. Tem, bastante. E como é que é um antidepressivo, assim, é para acalmar? A gente pensa sempre, assim, eu falo que a minha parte é só realmente a parte medicamentosa, e eu tenho algumas coisas, algumas dicas de treinos, que tem alguns adestradores que eu acompanho, a gente vai conversando sempre, mas eu venho pensando nisso há muito tempo, que eu preciso falar mais sobre isso. Porque quando tem uma diabetes, você trata sempre, a gente vai tratar pro resto da vida? Vai tratar pro resto da vida. Quando tem um problema no coração, você fala, vou tratar pro resto da vida. Tem um problema de pressão, você vai tomar remédio de pressão. Por que quando tem um problema no cérebro, a gente fica relutante de tomar um remédio pro cérebro? Então, existe uma alteração orgânica, química, que aí a gente vai pensar que o medicamento ele vai agir nessa região, na amígdala, para tentar reorganizar essa parte cognitiva emocional. Então, tem um grande tabu com o uso de antidepressivo, mas a gente precisa pensar que existe um desbalanço, um distúrbio químico ali que a gente precisa auxiliar o cérebro, auxiliar essa amígdala a trabalhar. Né? E alguns eu consigo tirar, a gente faz o treino, que é o principal, né? Então, o adestramento cognitivo comportamental é o principal para isso, mas muitas vezes ele sozinho vai ficar empacado, a gente não vai conseguir evoluir muito bem. Ele precisa de um empurrão. A gente vai precisar de um auxílio, e aí é onde eu entro. Então eu falo que eu sou um apoio. A muleta. Isso. Né? O restante, quem vai fazer mesmo é o adestrador e o responsável. Né? Então, quando a gente pensa em um tratamento multimodal nesse sentido, a gente tem uma resposta muito mais positiva, né? Muito, muito mais efetiva. Então, muitas vezes a gente vai trabalhar com uma parte, entrar com uma medicação que vai trabalhar essa parte química do cérebro, ajudar essa amígdala a ficar menos hiperestimulada. A gente estava falando do cortisol antes de começar. Então. Porque aí a amígdala fica estressada, ansiosa, vai ficar hiperestimulada, vai estimular as adrenais, libera cortisol e adrenalina, que estimula a amígdala, e aí a gente fica num ciclo vicioso com o nível de cortisol lá em cima. Né? Então é o cão que não relaxa, é o cão que fica sozinho e destrói a porta, destrói a casa, ou fica chorando o tempo todo. Eu tenho uma vizinha que ele fica assim, ó. Um dia eu falei, ai meu Deus do céu, Então, e aí eu também avalio se existe alguma outra alteração orgânica, dor, pele, problema gastroentérico que possa intensificar essa alteração comportamental, porque aí eu vou ter que muitas vezes tratar essa outra alteração e a gente vê muito o equilíbrio dessa parte comportamental. Eu tinha uma paciente que ela tinha problema dermatológico, então ela ficava irritadíssima quando ela sentia muita coceira, muito prurido, e a gente começou, e ela pulava demais e latia, e então assim, ela era extremamente
agitada. A gente começou a tratar, ela ficou super bem. De repente, desesperava, não, vamos marcar de novo. Ela veio e falou assim, ai, ela voltou a pular, voltou a ficar tudo. E aí, conversando, ela tá começando a mordiscar a patinha. Eu falei, então agora você vai no dermato, vê o dermato e depois a gente conversa. Foi no dermato, estabilizou a parte dermatológica, Ela voltamos tudo ao equilíbrio que estava antes. Continuamos com o nosso tratamento e evoluindo no treino. Então, é esse o papel que eu faço, né, nessa parte de comportamento. Porque tem gente, é como a gente, né? Porque eu lembro que uma vez que eu, por causa de eu também ter problema de ansiedade, a gente foi parar numa psicóloga e ela falou pra mim, ela falou assim, as pessoas costumam assim, se você tá com o braço quebrado, daí você fala, eu tenho ansiedade, o cara fala, mas quem é? Porque ela falou, você não vê. Como é uma doença que a pessoa não vê, então ela acha que não. Então ela falou assim, você vai ficar com ela pro resto da vida, mas em compensação, o que você vai aprender com esse tempo é que você vai aprender a dominá-la. Isso. E nisso, né? Você vai aprender a dominar. Aí eu já tentei, já me deram remédio, não sirvo, porque todo remédio que eu tomo ele faz efeito ao contrário, ele me sobe em vez de melhorar. Então a minha médica guru, falou pra mim assim, esquece. Aí você vai fazer, e com isso a gente vai aprendendo, lidando com ela e vai, né? O medicamento ele vai auxiliar nesse sentido, né? Então eu tenho uma paciente que ela todo dia à noite para tomar um ansiolítico à tarde, assim, ela ia para caminho e ganhava o petisco. E eu sempre conto isso para meus pacientes, né, para os responsáveis. E aí eu tirei. Então, falei, ela tá indo bem, já melhorou, né, bastante, evoluiu no treino, vamos tirar, então, o ansiolítico da noite, deixa só o da manhã, que vai ter efeito crônico, aí a gente vai depois pensando como vai fazer. E aí eu falei, só que você mantém o petisco no mesmo horário. Então, todo dia, naquele horário, ela já ia pra caminha, pegava o petisco e ela sentia que toda vez que ela ganhava placebo, aquele petisco, logo depois ela relaxava e dormia. Então, ela aprendeu que aquele horário ela tinha o petisco. Ela tem que relaxar. E depois ela ia dormir. O próprio cérebro dela já fez aquilo. E eu falo que pra eles não sabem por que tá tomando remédio. Mas sabe então a gente consegue ver a ação do remédio. Você sabe uma coisa que você falou interessante das meinhas? Hoje em dia a gente vê muito mãe também, né? Eu falo que quando eu era pequena, eu tinha eu tinha um veterinário, eu tinha um pediatra que eu morava em apartamento, né? Então, quando eu chegava, que eu era petitinha, minha mãe que me conta, ele tirava minha meia e falava pra mim assim, a unha dela tem que ter terra. Porque ela tem que criar anticorpo. Então, como eu morava em frente à catedral, a minha mãe me largava. Então, eu subia em árvore, comia fruta, tinha na árvore. Se a fruta fosse venenosa, não estava aqui, né? Porque hoje... Ainda bem que não é. Hoje, eu sempre tive assim... Nunca tive nada, eu operei uma vez na vida, que foi só de amígdala, que eu tive problema mesmo, mas aí é a amígdala que deu, não tem. Nunca tive nada. E hoje a gente percebe muito assim, não pode botar no chão. Nasceu, não pode ver o fulano. Não, tem que demorar 20 dias para ver a avó. Gente, então eu acho que, não sei, eu acho que isso, eu não sei se esse temor, eu não sou mãe, então eu imagino como é que devem ser as mães. Mas eu acho que esse temor que, em vez de melhorar para a criança, acho que piora. E eles estão passando para os bichos também. Assim, tem um período realmente que a gente precisa ter de segurança. Exatamente. Né? Mas pro cão e pro gato, principalmente, assim, gato é casa, e aí o que você puder oferecer para ele dentro da sua casa, ofereça. Né? E pro cão, eu falo assim, gente, o cão, ele precisa cavar, ele precisa comer grama, ele precisa ter isso. Isso também que a gente lembra. Claro, a gente não vai deixar em qualquer lugar isso acontecer. Exatamente. Entendeu? Mas é que eu falo, você leva o teu filho pra ir pra um jardim, tira o sapato dele, deixa ele viver, deixa ele aproveitar. Eu não posso falar nada porque eu aprendi a andar descalço depois de mais velho, porque minha mãe não gosta de andar descalço, então eu não andava descalço. Mas é porque ela não gosta, né? Mas ela passou pra você. Eu tenho fotos que eu tô todo sujo mas de sandália, mas sempre fui eu fui criado assim também. Mas não tem importância, você tava sujo né? de sandália, não tem problema nenhum. Isso, mas deixa. Então eu vejo meus primos hoje na chácara que eles exploram, eu sei eles que alguém estiver ouvindo aqui deve estar falando, meu Deus, você é louca. Mas eu acho assim, eu assim, deixa a criança, porque a criança precisa desse contato, né? E o cão, a gente também precisa deixar ele ser cão. E o que está acontecendo é o quê? Que lá atrás, quando eu ganhei minha primeira cachorra, que eu mudei para uma casa enorme, que tinha um quintal enorme, mas era enorme mesmo. Ele era tão grande, no meio da cidade, que tinha plantação de milho. Eu tinha um milharal. Quando veio porque a primeira coisa que eu quis, cachorro.
Quando veio a primeira cachorra, o que que fazia? Veio a Lady, que era vira-lata, e veio a Jaqueline, que naquela época a Jaqueline era um pequenês de pedigree. Que hoje o pequenês sumiu, veio o Shih Tzu, né? Então, assim. Que já tá indo embora também, tá o Spitz. Bom. Aí eu falo assim de aparência, que eu Aham. E a Jaqueline era muito chique. Minha mãe. Aí veio com aquele negócio que tinha que comer não sei o quê, ovo, não sei. Minha mãe criou a Jaqueline igualzinho a Lady. A Jaqueline morreu com 14 anos e a Lady com 16. Por quê? O quintal. Eles enterravam o osso, eles brincavam de pique-esconde. Ela se esbaldou naquele quintal. Cachorro Hoje o sendo animal não cachorro. tem quintal. É. Eles não têm quintal. Se eles moram em apartamento, aí eles vão estar sempre na coleira. Aliás, coleira não, né? Porque tem um monte que larga o cachorro sem coleira, que aquilo lá Isso. me dá um E cão, desespero. cachorro, vamos lá, cachorro tem que andar na Ó, coleira. por favor, mais um médico. Porque, olha, Cachorro é eu na já coleira. atropelei um cachorro, graças a Deus não aconteceu nada, porque ele atravessou a rua todo animado. Eu tava ultrapassando um carro, ele não tinha como parar. A sorte que meu carro era baixo, bateu nele, ele foi lá pro outro É. lado. E eu não sei se a mulher viu que eu era de associação de animal, ficou meio assim, mas eu sei que depois fui lá no apartamento, tudo, não, tá tudo bem. Então, assim, isso eu vejo muito no meu apartamento. O tutor lá do outro lado, o cachorro do lado de cá. Já atravessou a rua do lado de cá. Nossa, aquilo vai me dando um negócio e não é pra fazer isso, Não. gente. E principalmente, né, como eu atendo essa parte comportamental, eu atendo muitos cães que são reativos com outros cães. Então eles estão na coleira e aí vem o que está solto e chega. Então assim, e aí o cão que está na coleira que é reativo é o que vai levar a culpa. Então eu falo, cachorro tem que andar na Tem coleira. que andar na coleira. Gente, bota aquela coleira que você quer ficar. E Bota aquela longe, você mas. nunca sabe qual é o estímulo que vai fazer ele sair correndo. Ah, não, ele me obedece. Ah, ele só me segue. Só que se de repente ele vê alguma coisa que chama muita atenção ou Ué, a gente não sabe e ele simplesmente sai correndo e o, atravessa a o Henrique já rua. deve estar cansado de ouvir minhas histórias, mas há pouco tempo atrás foi o que. Eu estava indo para o meu fisioterapeuta, eu até contei para uma. Eu nem lembro para quem que eu contei, mas foi para um médico também, que é a mesma coisa. Eu tô vindo com o carro, eu olho, passa um pincher. Não aquele muito pequeno, mais ou menos. Olhei bonitinho, né? Eu falei, gente, esse pincher tá sozinho. Peguei, parei o carro. Falei, eu vou cá, tô com o pincher e vejo pegando. Na hora que eu paro o carro, que eu olho do lado de lá, tava uma moça assim. Esse é outro ponto. Aí Sai eu para passear com o olhei, aí cachorro eu e olha o desci. Acho que celular. ela percebeu que eu parei o carro, ela chamou. Aí eu desci e falei, ah, é seu? Ela falou, ah, não sei o quê. Peguei e entrei no carro. Eu entrei no carro, fiquei mais um ponto. Aí ela segurou ele. Você acha que ele vai entender? Aí chama a atenção do cachorro. É, Eu falei, gente, exato, no instante que ela tava assim, um carro podia passar em cima dele. exato. Então, é umas coisas que olha, que veio na ponta da língua pra falar assim, por que que você não. Mas eu falei Dá assim, vontade. mas o Dá que acontece? vontade. Ainda vai arrumar uma encrenca à toa? É, Mas, então, assim, você como neurologista, então é bom você falar mesmo que precisa de coleira. cão anda na coleira. Inclusive em parque, né? Enfim, depende muito se é um lugar mais controlado, mas é muito difícil porque você também não sabe o que vai estar, quem vai estar lá no dia Uhum. e pode dar um problema. Então é sempre muito complicado isso. Só que hoje a gente tem, enfim, a grande maioria anda solta, né? Esse é o Isso é grande um problema. grande problema. Bom, o doutor, tem alguma coisa assim pra gente encerrar que a pessoa, eu sei que a gente costuma levar, que a gente acabou de falar, nos nossos veterinários, mas que ela possa perceber realmente, até levar ou no neurologista ou no veterinário dela, já para pegar no diagnóstico mais cedo, né? Tem É, algumas coisinhas assim que a gente pode perceber? fala assim, alteração de consciência, alteração de comportamento. Então, ele era bonzinho e de repente começou a ficar mais intolerante. Uhum. Postura. Então, cabecinha torta, não fica, não levanta a cabeça, ou não consegue ficar em pé, ou tá andando, E dá uma caidinha. mancando, cai, não consegue ficar em pé. Então, assim, já atendi vários assim, teve convulsão e aí não melhorou, e aí ele falou, não, é neurológico. Tá, nem toda primeira crise pode ser realmente neurológica. Às vezes, uma hipoglicemia, alguma desidratação, alguma coisa, febre muito alta, várias coisas podem levar a isso. Mas fez a avaliação, não tá tudo normal, é uma convulsão, teve uma crise epiléptica, a gente precisa avaliar.
né? Babando, paralisia, né? Outra coisa que eu atendo muito muitas vezes é otite interna, que a cabecinha tá torta. O cão idoso fica parado. Como assim, o que eu ia fazer? Eu também fico, às vezes, né, gente? Eu desço, tô lá no quarto, eu desço, paro na sala, o que eu tô fazendo? Nossa, isso aí eu faço que eu ia direto. fazer? Né? Tem cachorro que, às vezes, tu já teve responsável que falou assim, nossa, eu percebi, ele levantou, ele foi no sentido que onde bebia água e, de repente, ele parou. Ele olhou e foi fazer outra coisa, né? Então, são essas mudanças de comportamento, de postura, né? De consciência, paralisia, enfim, não tá conseguindo andar. Então, é importante a gente... Já Falo que verificar. é importante, primeiro, muitas vezes, passar com o clínico, porque aí avalia e vê se tem alguma outra possível causa. Mas, não é nenhuma das causas ali de outras alterações, tem mais parte neurológica, já é interessante A a gente gente fala procurar. isso porque a maioria vai pro clínico mesmo, mas a gente fala exatamente para ele poder ir e já o clínico já Isso. indicar o mais rápido possível, né? Então eu falo assim, começou a mudar comportamento, começou a mudar postura, Do gato começou... também. Gato também. Gato eu já atendi, você falou do gato diabético, teve uma vez uma palestra que eu assisti de uma grande professora que ela falou assim, tutor de gato ele é muito específico, né? Todo dia de manhã ela ia se maquiar para sair, a gata subia na banqueta. Um É dia ela verdade. não subiu na banqueta. Ela levou pro veterinário, chegou lá, ela tinha diabetes. Então, Mas é assim, verdade. entende que às vezes é uma coisa tão A gente é sutil. tão. Porque o Peter fez uma cirurgia de. Primeiro ele fez para limpar, para tirar um negocinho aqui. Depois, logo em seguida, ele fez. O de 15. Ele fez uma para fazer uma biópsia, que teve que fazer, né, para ver o negócio da inflamação intestinal e limpar os dentinhos. Eu não sei em qual das duas ele voltou. Porque mesmo ele tá fazendo inalatório, ele ainda volta meio assim, zonzinho. Ele pegou, veio, de repente ele parou e fez xixi no corredor. Nossa. Na hora eu liguei pra Tamires, que é do comportamento, e liguei pro Júlio. Aí a Tamires falou, Carla, tranquilo, ele tá ainda assim, porque ele tá... Aí o Júlio, não, Carla, tranquilo. Ela falou, só ficou observando. Quer dizer, é assim, ó, porque como eles têm um, é que eu falo, como eles são muito, a gente percebe. Bom, isso também é quem fica e presta atenção no gato, porque tem gente também que não presta E atenção. no cachorro né? também. É. Né? Eu falo, eu conheço muito bem a minha cachorra. Então, às vezes ela faz algumas coisas e falo, ela realmente fez. Ontem mesmo, e até hoje eu já dei como exemplo, eu cheguei em casa, acho que ela, enfim, decidiu que ela queria comer mais do que eu já tinha colocado para ela rasgou o saco da ração. Então, mesmo sendo desde filhote, tendo o adestramento, tendo essa parte, né, acompanhada que eu sempre fiz, ela ainda pronta, ela ainda se frustra e ela ainda faz as coisas erradas. Então, assim, eu sei que ela, né? E às vezes eu olho e falo, não, a Gaba pode fazer isso, a Gaba pode fazer aquilo. A Gaba não tá querendo fazer aquilo. Então aí eu já, opa, tem alguma outra coisa acontecendo. Inclusive, ela subiu um dia no carro e aí ela deu um gritinho. E ela nunca tinha feito isso. E ela tem um início de artrose nos dedinhos, né? Eu falei, bom, deve ser isso e tal. E aí, assim, já não quis descer, já não quis fazer as coisas. Eu falei, Aí tem. aí tem. Então, assim, são coisas. E às vezes ela me sinalizou porque ela chorou, mas às vezes ela só podia não querer subir a escada. E o mal também, uma outra coisa que é ruim do gato é que o gato, quando ele tá com uma coisa muito, como é que fala? Importante, muito, ele vai finalizar no final. Ele Porque ele segura o máximo que ele pode. Que gato o meu gato fez isso quando ele teve que fazer uma cirurgia que ele tava com câncer na bexiga. Eu fiquei sabendo, assim, quando eles olharam, falaram, mas já tava grande, já achou que já operou. Sim. Porque você percebeu, ele foi na areia. Voltou. Não deu um minuto, foi e voltou. Na hora que ele foi na terceira vez, eu liguei pro Júlio. Falou, tá indo 3 vezes na vez, eu sei o que tá acontecendo. Só que já tava mais assim. Agora, e eles também são assim. Eles dormem no lugar. Eles ficam um mês dormindo naquele lugar. Aí, de repente, eles vão pro outro lugar. Mais aquele lugar. Aí você aí começa tudo naquele lugar. Então, assim, eles são. Né? Então, a gente que presta muita atenção, a gente já fica em cima. Por isso que eles falam que o tutor do gato mais presta mais. É mais metódico. Mas, assim, agora eles estão mais próximos da gente. Então, eu cresci com um cachorro no quintal. Também. Né? Quem não cresceu, eu acho, né? Então, agora, a Gaba foi a primeira cachorra que eu
tenho dentro de casa de dormir na cama. Então, querendo ou não, hoje igual a minha dormia na cama. Ela vinha, eu abria a porta, meu pai e minha mãe estavam dormindo, a Leide vinha e brucutu. Ele tava junto comigo. Não, a minha mãe não deixava. Minha mãe já chegou lá, eu e ela de quatro lençol, só tava a cara dela pra fora, assim. Então, assim, eles estão mais próximos da gente. Então, querendo ou não, a gente consegue observar muito mais. E aí eu falo que a qualquer sinal, e eu falo isso pros meus pacientes, qualquer coisa que você notar de diferente. Então, assim, a gente vai tirar um medicamento, diminuir um medicamento, fazer tal coisa. No primeiro, assim, no mínimo sinal de mudança, você já me avisa. Por quê? Porque dá tempo da gente... não, isso aí tudo bem, a gente vai observar mais uns dias. Não, peraí, isso aí eu já preciso remanejar. Porque às vezes acontece, Exato. né, então, desde quando ele veio, e já dependendo do caso, eu faço um retorno 15, 21 dias. 15 dias para o retorno, nossa, não, ele não melhorou nada. E aí, assim, não me avisou em nada. Então, se eu preciso... Saber, eu falo, né? me manda, vai me falando, não melhorou, ou aconteceu isso, mudamos a dose, fizemos isso, me avisa. Por quê? Porque a gente antecipa o problema, ou já tenta melhorar o que está acontecendo, para não ficar esperando Exato. e passar e ficar mais E uma vez também que a gente estava viajando, a Tamires me ligou e falou assim, Carla, eu vou levar o Peter no Júlio. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu tô achando que ele está respirando um pouco mais. Não, e pessoal que cuida de gato, então, nossa. Eu falei, tá bom. Aí o Júlio falou, não, acho que teve uma época que teve um calor em excesso e de repente baixou a temperatura, ou foi ao contrário, baixou, não sei que foi um negócio assim. Ele falou, essa queda, aí ela falou, não, tá tudo ótimo, já foi. Melhor prevenir. Mas elas, então, nossa senhora, até na passar a mão... Se faz assim, ai, nossa, então Eu falo para os meus alunos, eu falo assim, a gente precisa pensar assim, em observar o paciente e ver, porque eu dou aula para enfermagem, então eles falam assim, a gente precisa pensar no que é emergência e no que não é. Uhum. Porque vai ter tutor, né, responsável, que vai chegar fazendo um escândalo e ele só lascou uma unha. Que não é assim... Que não é necessário, não né? é um grama grande, urgência, emergência. A gente, enfim, consegue avaliar esse paciente, consegue seguir mais tranquilo. E já tive casos, da época que eu fazia plantão, de chegar com o cachorro na bolsinha e falar assim, eu queria passar com o veterinário, aqui que tá acontecendo? Ele não tá respirando muito bem. A hora que ela levanta, o cachorro tá em agonia respiratória. Então ela chegou numa... Plena. Nossa, eu já tava dizendo, eu já tinha arrancado os Então, cabelos assim, todo, existe os extremos. Então, assim, a gente precisa avaliar... Tem um meio termo, isso, né? E aí, pra gente, principalmente, né, que trabalha com isso, eu falo que a gente precisa ter um olhar mais assim. Porque vai ter o que vai chegar muito desesperado e vai ter o que vai chegar muito tranquilo. Mas você falou de desesperado. Uma vez eu tava no cabeleireiro. E eu tinha contratado esse pessoal que limpa o apartamento, né? E ele ainda tava com aquele negócio preto e com o cabelo inteiro de tinta. Inteiro. Toca o celular, a moça fala assim pra mim, ô, dona Carla, sabe aquele gatinho o preto e branco, que é o Juninho, né? Aí ele tá babando. Eu falei, tá babando? Ela falou assim, ele tá babando. Eu saí. Eu cheguei lá nos meninos, chamando os meninos. Na época o William trabalhava com o Júlio. Ele olhou pra mim, ele ria tanto. Aí eu olhei pra ele e eu peguei e falei, meu Deus. E eu cheguei, aí na hora que eu tava no elevador, eu nunca vou esquecer isso do Júlio, que é uma coisa que eu guardei muito, que você falou. A gente, através disso, não precisa se desesperar. Quando eu tava ligando pra ele, porque eu falei, ele lambeu, porque o Júlio lambe tudo. Eu falei, ele lambeu alguma coisa, né? Aí ele olhou pra mim, eu tava, nunca esqueci, eu tava dentro do elevador, ele falou pra mim assim, como tá os olhos dele? Eu falei assim, como assim? Ele falou, se ele estiver atento, se ele estiver prestando atenção nas coisas, tranquilo, não precisa ficar tão desesperada. Aí eu olhei e falei, Juninho, ele olhou no elevador. Eu falei, não, ele tá normal. Eu falei, então tudo bem. Aí quando eu cheguei lá com aquele cabelo tudo pintado e ainda com o negócio, com o roupão, ele ria e falou, não, pode deixar aqui que eu vou ver o que é. Eu creio que acho que elas não jogarem alguma coisa, ele lambeu. Ele deve ter lambido. E naquilo, aí eles fizeram todas as vacinas. Claro, eu falo assim, não isso
Nossa, isso me ajudou tanto, porque muitas vezes quando eles estão vomitando, acontece alguma Isso. coisa, a primeira coisa que eu bato o olho é no olho. Se eu falo, Peter, Juninho, eles estão... Eu falei, então eu posso falar falo pro assim, Júlio, Júlio, então ele tá normal, tá com o olhinho bom. Isso é muito bom ele ter me falado, porque é uma gente- coisa que ajuda. Teve problema, a gente vai precisar realmente levar. Em alguns casos, em alguns pacientes, eu oriento a partir de quando, como. Foi, por exemplo, convulsão. Uma crise só, tá, foi rápida, voltou ao normal, a gente vai observar, me avisa. Então eu falo, me avisa. Isso é muito importante Porque pra gente aí fazer. eu vou te orientando. É final de semana que eu tenho mais contato com atendimento 24 horas, que aí eu falo com 24 horas. Tá, na dúvida, leve e pede para entrar em contato comigo, porque aí eu vou orientar e a gente vai conversar. Então, é importante, eu falo assim, não deixar passar, mas também avaliar e falo assim, não precisa... Exato, a pra gente- pessoa não ficar desesperada toda hora. A gente precisa levar, dependendo do que for. Caiu de alguma coisa, o cachorro pequeno caiu do sofá, às vezes pode ser um grande trauma. Leve. Prefiro que leva do que deixar passar. Exato. Né? Só que a gente, com o tempo, a pessoa também tem que saber conhecer, né? Por exemplo, o Peter, ele é peludo, não muito peludo, ele não é um angorá, mas ele tem um pelo grande. Então ele se lambe muito. Então eu compro aquele milho, né, que ele gosta. Isso é o Juninho gosta, não, ele gosta. Aí ele come, tem vezes que ele come, aí ele começa, aí ele vai vomitando até ficar com a aguinha. Ele já fica com a antena ligada. Se ele para ali, ótimo. Agora, se ele passado mais de 1 hora, ele vomita de novo. Sim. Aí depois mais de outra... Aí já ligo pro Júlio, pode trazer aqui. Exato. Aí ele já dá o inflante inflamatório, dá um negocinho pro estômago. Também dá. É. Eu falei, que diabo que você põe nessa injeção? Porque depois de 5 minutos já tá comendo tudo. Então, assim, são hábitos que eles têm que a gente tem que observar. E eu acho que isso é importante também, o veterinário passar e te ajudar. Porque eu falo que a gente também tem que... O veterinário, ele precisa começar a ser muito orientador. Eu acho que também é bom pra gente. Então, tira um pouco do peso, daquela angústia de saber às alguma vezes, coisa. o maior trabalho que eu tenho na epilepsia, por exemplo, num cão epilético, é orientar e tranquilizar o responsável. Porque deve dar uma agonia, né? Isso, eu falo que não é bonito nem para quem estuda. Nossa, é então eu triste entendo, mesmo. eu imagino como seja. Só que se a gente não souber lidar ali, se vocês não aprenderem a lidar nesse momento, tudo vai ser uma emergência. Às vezes não vai ser. A gente vai conseguir acompanhar, passou disso, mudou isso. Então é essa orientação, é essa conversa que aí eu vou orientando para que eles se sintam mais seguros. Exato. E falar, não, tá. Eu observo, passou 1 hora, vomitou de novo, não é o normal. Então vamos para lá. Então a gente vai aprendendo a conhecer, isso é muito aprendendo importante. a lidar. Então esse papel de orientador eu acho que é muito importante, né? De transmitir isso e o responsável ficar seguro diante de alguma coisa. É a mesma coisa com a diabetes, quando a gente aplica a injeção. Quando eu comecei a aplicar, eu tinha... é 8 e 8. Se fosse 8 e 1... eu já estava desesperada. Briguei com a Juliana, porque uma vez foi viajar, a menina atrasou, aí quase nós duas brigamos, porque ela tem um gênio forte, eu também. Nossa, você não te atendo mais? Depois, no fim das contas. Aí, quando eu fui com a doutora Ana, ela chegou para mim e falou assim, que tinha uma senhora também que estava com um gatinho diabético, e ela falou, eu gostava tanto de ir, acho que aonde? Ela tinha uma feira que ela ia. Aí ela falou para mim assim, a senhora vai na feira por quê? Ela falou assim, porque eu tenho que aplicar insulina. Ela falou, não. A senhora se adapta à insulina, sim. Depois que ela falou isso pra mim, eu peguei e falei, ela falou, não, se ele for operar, você dá a insulina depois pra ele. Então, assim, você viu que você não precisa ficar desesperado. Então, agora elas chegam, elas mudam muitas vezes o horário, adapta a insulina pro horário. Então, o que acontece? Eu até acho que no começo tem que ter uma certa rigidez para a pessoa também pegar ritmo, pegar não, rotina. Eu posso, não, um dia eu dou às 10, às 5, porque tem aquele também que também é meio, né, folgado. Isso. Mas eu acho que depois daquilo, ela vai te dando você vai informando e você vai tendo conhecimento da doença dele, tudo direitinho. Nossa, é outro alívio, é outra vida, para mim e para ele também. É, igual o paciente assim, tem uma única crise só, foi rápida, voltou rápido, voltou bem, já corria por 24 horas. Aí chegava lá e falava, tá, foi uma crise só? Foi uma crise só. Fala, ou mantém a observação, ou pode ir pra casa e manter a observação. Vai observar. A gente vai ver e aí sim, vamos fazer, precisa fazer dosagem do fenobarbital, enfim, vamos remanejar o tratamento e aí a gente vai ver. Aí eu já falo, opa,
foram 2 crises seguidas, É. 3, uma seguida da outra, ou teve uma, ficou bem, daqui a pouco teve outra, ficou bem, teve outra. Aí agora a gente vai então eu vou orientando, a gente vai, porque já tive responsável que às vezes no primeiro sinal que ia ter crise já corria, eu falo, às vezes só o estresse de fazer isso pode facilitar piorar, ainda. muitas vezes até piorar o então cachorro eu falo, também, porque eu acho que ele sente aquele estresse Isso. também, porque ele falou, já tô ruim, o meu tutor tá pior ainda. Então eu falo, a gente vai. Ai, mas eu não consigo. Eu falei, então a gente vai conversando, a gente vai entrando. Eu acho isso muito importante. Então, assim, eu tenho pacientes que agora, assim, não, agora tá super tranquilo. Agora, a paciente equilibra, fica super bem. Então a gente consegue. Isso é muito manejar. importante. Eu acho que isso daí, principalmente no teu caso, que tem a parte da convulsão, que deve ser um susto terrível. Então acho que é pra pessoa manter essa calma, ver. Porque se eu já só com o horário da insulina já fiquei louca, então imagina com Exato. uma desse. Então acho que é muito legal. É. Bom, doutor, acho que a gente conversou de tudo que a gente queria, mas já estou te mandando um novo convite, porque eu sei que tem muita coisa boa pra gente falar ainda. Tem bastante coisa pra falar. Fico feliz e é só marcar o dia e horário que a gente faz esse bate-papo de novo. Será um prazer. Prazer será meu. Bom, gente, então esse aqui foi mais um Pod Pets, o podcast do Brechó Pets, e eu espero vocês no próximo. Até mais.